Olá, olá, olá! Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast de educação na contemporaneidade. É uma alegria que você está aqui conosco novamente. E o tema de hoje não poderia deixar de ser. É um tema muito legal, mas eu sou suspeito de falar, porque eu dou aula sobre isso, né? Mas é avaliação. Olha, gente, tem pano pra manga agora, viu? Para discutir. Eu, Dr. Rodrigo Folles, professor aqui no mestrado em Educação do UNASP, estou com uma dupla de acadêmicas com uma experiência de sala de aula fenomenal. Então, tanto teoria e prática se unem aqui. Vou apresentá-las. Minha co-host, doutora Jurani, por favor. Olá, amigos! É um prazer novamente estarmos juntos para abordarmos esse tema tão interessante e especial. E quem vai nos ajudar hoje é a nossa amiga e querida aluna do mestrado em Educação, Jojo. Por favor, apresente-se. Olá, querido ouvinte, que bom estar com vocês aqui neste momento para compartilharmos um pouco sobre avaliação. Bem, meu nome é Georgiana Longo, vulgo Jojo. Eu sou formada no UNASP em Letras e desde o ano de 2006 eu atuo na educação. Hoje eu sou coordenadora de uma escola adventista no Rio de Janeiro, Botafogo. E aluna aqui no mestrado, esse é o nosso último ano já. Olha, tá pra defender, amém. E quer mandar um abraço lá pro pessoal do Botafogo? Um beijão, um abraço grande para os meus amigos de Botafogo e para a Associação Rio de Janeiro. Ó, pessoal aí de Botafogo que nos ouve, um abraço pra vocês. E vamos começar porque a avaliação é um tema quente. Então, produção, por favor, rode a vinheta. Educação Adventista e Mestrado Profissional em Educação do UNASP apresentam Educação Integral. Reflexões práticas para a educação de hoje. Muito bem, avaliação. Mas, para começarmos, eu gostaria de te perguntar, Jojo, o que é avaliação? E, para além disso, como a avaliação pode ser transformadora ou transformada, melhor dizendo, em uma ferramenta eficaz para promover a aprendizagem significativa dos alunos? Que pergunta boa, hein? Não só o que é avaliação, mas como ela pode ser transformadora e transformada para fazer uma boa avaliação dos alunos. Uau! É isso aí. Bem, a avaliação é um processo. Ele busca mensurar os conhecimentos, habilidades, competências que o aluno adquire durante um período de ensino. É interessante perceber o que Jussara Hoffmann e Cipriano Lucchesi falam sobre isso, porque para eles a avaliação precisa ser mediadora. Por quê? Porque assim o professor vai entender quais são as necessidades individuais de cada aluno. Interessante isso, né? Pensar a avaliação a partir do aluno e não do conteúdo. Exatamente, porque cada aluno, professor, tem o seu texto de vida. Então, eu preciso entrar numa sala de aula e entender essa homogeneidade, essa heterogeneidade que existe dentro da sala de aula. Então, quando nós falamos em avaliação, é fundamental a gente reconhecer as múltiplas dimensões da aprendizagem e promover o protagonismo do aluno. É importante também dizer que a avaliação nos sinaliza sobre a qualidade do resultado da nossa ação e nos leva a tomar decisões sobre esse processo. Interessante. A avaliação não é sobre o aluno apenas, viu, professor, que está nos ouvindo? A avaliação é sobre o seu trabalho bem feito ou não. Se o aluno não aprendeu, a culpa também pode ser nossa. E vai além, pela sua fala, eu entendo que vai além
de um simples instrumento que você utiliza para avaliar. É um processo que envolve diferentes facetas. Exatamente. Você não pode entender a avaliação como certos e errados. A partir do momento que o professor entra em sala de aula, ele já está avaliando a aprendizagem do aluno e a sua prática. Aí, para isso, é importante o planejamento. Interessante. Planejamento é tudo, não é aquela coisa assim, eu passo o bimestre e de repente, tem que fazer uma prova. Vou fazer qualquer coisa aqui, só para poder lançar a nota. Não é isso, né? Não. Você tem que planejar, professor. Planejar não a avaliação, planejar a aprendizagem. Exatamente, porque eu preciso saber quais são os objetivos dessa aprendizagem. Então, o planejamento é para isso, para nortear. Meus objetivos estão claros, onde eu quero chegar, e eu traço um caminho para isso. Então, é preciso, repito, você determinar os objetivos de aprendizagem para então começar o processo de avaliação. Fenomenal isso, gente. É ouro puro aqui que a gente está falando. Professor, se você não faz isso, não tenho tempo para fazer isso. Então, você não tem tempo para ser professor. Porque ser professor é garantir a aprendizagem dos nossos alunos. A gente tem falado tanto isso, né, professora Jurani, em outros episódios. Exatamente. E a Jojo realça algo muito tremendo que Ellen White já nos apontava há 150 anos. A importância de planejar. Exatamente. E aí você entende a aprendizagem significativa, que é o quê? É a união dos conhecimentos que o aluno vai adquirindo com a prática do aluno, do professor em sala de aula, e a gente chega a um fim. E é por isso que a gente vai falar que a gente consegue avaliar muito mais do que o conteúdo. A gente tem discutido isso nessa série aqui, né? Dá para avaliar caráter, dá para avaliar várias coisas, como humildade, abnegação e tantas outras coisas que a gente tem conversado. Por quê? Porque com planejamento e com o objetivo nosso de que é tornar os nossos alunos pessoas melhores, cidadãos do mundo, uau! Aí a gente tem que pôr tudo isso na avaliação. Professora Jojo, deixa eu te perguntar. E Ellen White, concorda com isso? Discorda disso? Porque 150 anos atrás me parece que o mundo era diferente, que a punição era maior, que a avaliação era punitiva. Ellen White vai por qual dos caminhos? É interessante que Ellen White, ela é atualizada e ela é à frente do seu tempo. Quando a gente vai olhar os textos dela, a gente não vai encontrar uma receita pronta de como avaliar, mas a gente encontra as diretrizes, princípios que são fundamentais. E é interessante que só tem uma única declaração dela sobre avaliação, que ela deu uma palestra lá em 1903, num colégio nos Estados Unidos, e numa sessão de perguntas e respostas sobre trabalho e ensino, ela disse especificamente sobre essa questão da avaliação, dizendo que o sistema de avaliação, muitas vezes, pode se tornar um entrave para o progresso dos alunos. Uau, forte, né? Muito forte. E aí ela destacou, professor, na ocasião, que se nós tivermos paciência e investirmos no desenvolvimento do aluno, aqueles que têm mais dificuldade, logo, em curto tempo, eles vão aprender. E aí, sobre punição, que você mencionou aqui, ela diz que isso não deve fazer parte da nossa prática, que a avaliação deve ser para apoiar e incentivar e jamais para punir. Que interessante, Nossa, né? ficou muito claro para mim o que é avaliação e acredito que para os nossos ouvintes também. A questão que fica agora e que nós pedimos para você nos esclarecer, Jojo, é quais são as avaliações, ou melhor dizendo, quais ferramentas de avaliação educacional
podem ser incorporadas ao processo avaliativo? Veja, professora, quando a gente fala de uma avaliação global que busca o desenvolvimento integral do aluno, o professor acabou de falar que a gente observa o caráter, o desenvolvimento de habilidades gerais do aluno, a gente não pode ficar só em testes avaliativos. Eles são importantes, eles medem... Eles têm seu lugar, né? Eles têm seu lugar, mas a avaliação, como a gente está falando, é do momento que o professor entra em sala de aula, ela é contínua. Então, tem algumas ferramentas. E ela é formativa, que é uma palavra que Ótimo. ficou na minha cabeça agora dessa sua frase de Ellen White. Exatamente. Então, tem que ter essa continuidade, não é uma data fixa no nosso calendário. Então, por exemplo, projetos interdisciplinares, eles são uma ferramenta que podem ajudar a aprendizagem baseada nos problemas. O aluno vai entender como aprender melhor, como solucionar diferentes problemas, colaboração entra aí. Porque aí a gente está fazendo o aluno aprender o conteúdo, né? Que é o que o teste estaria absorvendo, né? Mas a gente também está fazendo ele ter pensamento crítico, autonomia, autoridade, ele ter ética, caráter. E seria interessante, ao pensar esse projeto, colocar tudo isso na avaliação. Exato. Aí a gente pode falar de discussão em grupo, portfólio de aprendizagem. Riquíssimo, riquíssimo portfólio. Apresentações orais, isso é avaliação, colocar o aluno para falar. E quanta coisa ele pode desenvolver numa apresentação, sabe? A gente não está avaliando só o conteúdo que ele está falando, o jeito que ele está falando, a ética com que ele está falando. A gente vai formar ele por completo, que é a formação integral que a gente tem tanto falado aqui. E aí a gente pode também pensar no feedback, que é o professor trazer essa resposta do desempenho do aluno e o aluno ter uma visão mais global de tudo isso. Fantástico, muito bem. Então, a avaliação é um processo, ela faz parte do processo de ensino-aprendizagem, reforçando, e o professor tem que olhar isso com um olhar integral. Não apenas um instrumento em um dia específico. É isso mesmo, Jojo? É isso, professora. Que maravilha. É fenomenal. E eu gostei muito do que você falou, do apelo final aí do feedback. Professor, a avaliação bem feita é aquela que devolve ao aluno aonde ele pode melhorar. Não só que nota ele tem. É aquilo que conduz o aluno a ser melhor nos próximos passos. Jojo, deixa aquele recado final, sabe? Aquele apelo para os nossos ouvintes. Professor, tenha claro os objetivos de aprendizagem, se planeje e torne a avaliação esse processo leve e contínuo na sua prática pedagógica. Muito bem, com essa fala tão especial, encerramos mais um podcast. Foi um prazer estar com Obrigada. vocês. Uma alegria, gente. Até a próxima. Até a próxima. Este podcast foi produzido pelo Mestrado Profissional em Educação do Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a Agência Integrada de Comunicação e Marketing, com o apoio institucional da Rede de Educação Adventista. Produtora Icon, Ellen Bayer. Operador de áudio, Thiago Bandeira, Marques Júnior. Editor de áudio, Thiago Bandeira, Samuel Jair. Produtor musical de trilha, Lucas Bispo. Mixagem e finalização, Thiago Bandeira. Supervisão produtora Icon, David Lucas, Malu Oliveira. Coordenação produtora Icon, Letícia Caron. Voz de abertura e fechamento, Yasmin Larissa. Verificação teológica, Dr. Fábio Dário. Apresentação, Dr. Rodrigo Foles, doutora Jurani Rueda.